Porteira RW. Agora na Porteira Rádio Web, Choque Cultural. Olá a todos, aqui quem fala é Paulo Henrique Shadow da Porteira Rádio Web. Estarei apresentando o projeto cultural de nossa programação que tem o nome de Choque Cultural. Ou seja, entrevistaremos pessoas da cidade e região ligada à cultura e que fazem alguma coisa na área educacional e cultural. Nesse programa temos o privilégio de conversar com Carlos Rufino de Carvalho, conhecido como Pardal. Além de mestre de capoeira, ele também é escritor e compositor. Vamos conhecer um pouco sobre o Pardal e sua trajetória até aqui. Pardal, podia começar falando de onde você veio e como conheceu essa região? Bom, eu sou natural da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, né? Eu vim aqui para a região de São Paulo, Itapira, onde eu residi 11 anos. E desde o ano de 2017 eu estou em Ouro Fino. Eu queria saber como você iniciou na capoeira, quanto tempo você está, há quanto tempo você é mestre? Bom, eu comecei criança, desde os 7 anos de idade, né? Minha mãe me levou para um projeto social que tinha na periferia de Goiânia, e aí eu conheci a cultura, tive acesso a movimentos culturais, né? E aí isso fez parte da minha vida até os dias de hoje. Hoje é a minha profissão e minha filosofia de vida. Quais eram os lugares que você tinha como referência, onde as pessoas que te envolveram, você lembra a parte que quando você começou, né, você disse que sua mãe te levou, mas as pessoas que influenciaram nessa época, você lembra? Você consegue dizer para nós? Lembro, claro, tinha um capoeirista de rua, chamava Mael. Ele era um capoeirista e ele ficava na rua fazendo alguns movimentos, fazendo alguns floreios, e aquilo ali encantou os meus olhos, foi o primeiro contato. Depois que eu cheguei no centro comunitário onde tinha as aulas que eram gratuitas, eu conheci o professor Amendoim, né, e dentre outros capoeiristas que existiam naquela época lá, aí eu conheci o meu mestre, que é o mestre Maisena, e a partir do momento que eu conheci, a gente nunca mais se separou até os dias de hoje. Sabemos que a cultura negra, entre um dos principais, a capoeira, sofreu muita opressão, como por exemplo na ditadura militar, que boa parte da cultura foi sufocada. Algum mestre teu te falou dessa época e a sua história? Bom, a capoeira ela sempre esteve em repressão, né? Inclusive ela fez parte do Código Penal brasileiro, né? A partir do momento que houve a libertação dos escravos, né, a princesa Isabel libertou os escravos, não deram educação, não deram cultura, não deram base, né? Os ex-escravizados foram para as ruas, aí criaram as maltas de capoeira, de capoeirista. Era gangues, né, que eles saqueavam, eles roubavam, e aí a polícia militar nasceu no Brasil para a repressão dos capoeiristas. Então a capoeira ela sempre foi perseguida, né? Nos anos 40, o mestre Bimba ele fez uma apresentação cultural para o presidente Getúlio Vargas, e o Vargas reconheceu a capoeira como único e genuíno folclore nacional, retirando a capoeira do Código Penal e até os dias de hoje. Mas existe, sem a recriminação por a capoeira ser uma luta, ser uma atividade que vem dos escravos, né? Então, como nós vivemos num Brasil, num país que ele é racista, classista e preconceituoso, sempre existe aquele olhar de preconceito, sim. Isso é verdade. É duro, né? A palavra do mestre até emocionante. Agradecemos pela explicação. O racismo está aí, estrutural, desde a época dos nossos ancestrais até hoje, e isso dificulta muito o seu trabalho, né? Já que é uma coisa expressiva, e a cultura tem que ter a expressão, tem que ter o conhecimento, tudo. Você se sente apoiado aqui pelos governantes, pela parte cultural da cidade, da onde que você passou também como mestre? Você se sente amparado por essas pessoas? Bom, só para pegar um ganchinho que você falou, no Brasil é tudo difícil para nós que somos afrodescendentes, né? Para nós que somos descendentes da africanidade. Existe uma coisa chamada pigmentoclasia, né? Onde os brancos são mais privilegiados, isso é óbvio, né?
E hoje a gente começa a acompanhar alguns jovens eles querem ser mais branco cada dia que passa, até porque para fugir um pouco desse preconceito. E o Brasil é um país racista, sim, já sofri racismo em vários momentos da minha vida. O racismo no Brasil não é aquele racismo direto, é um racismo camuflado, né? Muitas vezes você sofre um preconceito na fila de um supermercado, você entra no supermercado, a pessoa vai te acompanhando para ver se você vai roubar. Então, existem vários tipos de racismo, infelizmente, nós sofremos isso até hoje no Brasil. Agora, quando eu cheguei em Ouro Fino, em 2017, eu sempre tive grande apoio aqui, até porque eu me instalei na cidade, gostei muito da receptividade do povo mineiro, do povo de Ouro Fino. Me sinto muito bem aqui na cidade. E estou tendo apoio, sim, dos governantes da cidade, estou tendo total apoio de todos os vereadores, todos que eu procuro sempre estender as mãos para mim, o próprio prefeito da cidade, né, que apoiou meu projeto desde quando eu cheguei. Então, eu desenvolvo um projeto aqui na cidade com crianças carentes, tenho o total apoio da cidade, dos governos, e as pessoas de Ouro Fino também, eu estou tendo uma boa convivência. Ô, mestre, o que você sente falta? O que você via que os mestres faziam antes, a liberdade que eles tinham ou não, e o que você não pode fazer hoje e que você gostaria de fazer? Olha, hoje mudou tudo, né? Antigamente a forma de educar era diferente, né? Dentro até mesmo das educações formais nas escolas, você antes poderia ser mais duro com o aluno, às vezes chamar a atenção de um aluno. Antigamente o mestre ele era como se fosse um segundo pai, né? Muitas das vezes a gente tinha mais medo do mestre do que do próprio pai dentro de casa, porque é aquela figura de autoridade, aquela figura de disciplina, né? Nos dias atuais é difícil hoje você ter um pulso mais forte, você falar com mais firmeza com um aluno, né? Hoje as crianças estão sendo criadas através de celulares, através de internet. Então, quando você tem uma forma mais enérgica de falar, o aluno assusta, ou você está sendo agressivo, ou você está sendo grosso. E aí, então, a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, essa nova geração de hoje, que é muito diferente da geração passada, da minha geração, onde a gente recebia total disciplina e não reclamava, né? Hoje, até nas escolas formais, eu trabalho em escola, eu sei como funciona. Se você fala com um aluno de uma forma mais enérgica, você vai ter problema com a direção da escola, você vai ter problema com pais. Então, muitas das vezes, hoje, o pai ele quer que o professor eduque o filho, né? E o professor ele não está ali para educar, ele está para escolarizar. Quem tem que educar o filho é o pai. Então, a gente sofre esses tipos de probleminha, sim. E os mestres, hoje em dia, estão tendo que se adaptar a essa nova geração, essa nova forma de lidar com as pessoas, até mesmo através da internet, que hoje a gente tem informação em tempo real, e é isso aí. Interessante sobre o que você falou sobre a educação infantil e as dificuldades que até remete diretamente ao seu trabalho, onde, por exemplo, o nome Ubuntu, que é de origem africana, remete bem sobre o assunto que acabou de explicar. Pode falar mais sobre o significado da palavra que você usa? Bom, na verdade, o Ubuntu é uma filosofia, né? Uma filosofia africana. A prática do Ubuntu, ela consiste em humanidade, né? União, compaixão. A pessoa que pratica o Ubuntu é uma pessoa que é caridosa, é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar, é uma pessoa que está sempre com boa vontade com outra pessoa. O Ubuntu é pluralidade. Pardal, como no começo desse programa falei que além de mestre você também é escritor e que você já escreveu 3 livros. Aliás, eu tive a felicidade de trabalhar contigo nesse último livro, onde eu fiz a diagramação e a editoração. Seu livro, além de ter um público-alvo, é fácil de ser compreendido e digerido por pessoas que não conhecem bem o ofício. Pode falar com a gente sobre seus livros? Os meus 2 últimos livros que eu trabalhei era mais focado na parte da cultura mesmo, né? Da parte de fundamento, na parte de simplificar e desmistificar alguns preconceitos, né, que a sociedade estabeleceu dentro da capoeira. Então, como atleta, como defensor, como
como praticante, né, dessa arte, eu senti a necessidade de me tornar um pesquisador para levar informação coerente para as pessoas. E aí, através do livro, eu consegui transmitir as informações que eu achava que era necessário para as pessoas. Esse livro aqui que nós fizemos em 2019 já é um formato diferente, ele já é um livro mais científico, né? Já é um livro mais na parte do esporte, na parte de prevenção de lesão, né? Eu, como sou atleta, eu tenho muitas lesões no meu corpo, sofri muitas lesões, até pelo fato de, há muitos anos atrás, quando eu iniciei, eu pratiquei muitos exercícios errados, treinos errados, né, de forma errada. Não tinha, naquela época, nossos mestres não tinham estudo suficiente para nos orientar, para nos mostrar um caminho mais certo. Então, os treinamentos eram feitos meio que na doida. Então, nesse contexto, a gente sofreu algumas lesões. Então, para que isso não aconteça com os meus alunos, com as pessoas que seguem, que admiram meu trabalho, eu comecei a estudar fisioterapia. Dentro desse contexto do estudo, eu desenvolvi esse trabalho, que é um trabalho focado na prevenção, onde eu estou trazendo para as pessoas de uma forma simples, né, simplificando a linguagem formal, né, a linguagem, principalmente a linguagem da anatomia, trazendo para uma linguagem mais simplificada para as pessoas terem ciência e poder entender um pouco como funciona o sistema, como funciona a biomecânica, principalmente os exercícios da capoeira, né, como que é uma forma segura de executar os movimentos, os exercícios. Então é mais ou menos dentro desse sentido. Além de escritor, você é compositor e cantor. Sim. Pode nos dizer qual que é o seu último trabalho de composição, aonde que você, além da capoeira, você demonstra esse outros trabalhos aonde? Entrando nessa questão da musicalidade dentro da capoeira, voltando lá no começo, quando eu tinha falado a respeito do preconceito, existem algumas pessoas que acreditam que a capoeira tem envolvimento com religiosidade. Então, para desmistificar isso, eu venho fazendo um trabalho de musicalização da capoeira, até mesmo dentro da minha escola, do meu trabalho, onde a gente evita cantar músicas que fazem referência a algum tipo de entidade religiosa, né? E porque muita gente vai na Bahia e lá, como as pessoas, o candomblé é muito forte na Bahia, as pessoas acabam associando a capoeira ao candomblé, e não tem nada a ver. Então, meu último trabalho musical foi um trabalho infantil, onde eu desenvolvi músicas educacionais para criança, né, fazendo músicas com contexto educativo, e foi bacana. Eu lancei esse CD, nem no Brasil não foi, porque aqui no Brasil ninguém valoriza nada, mas foi meu último CD. Hoje eu não vou fazer mais CD, porque CD... Hoje nem os aparelhos de som estão vindo mais com toca CD, né? Então, essa parte da musicalidade vai ficar mais para o trabalho artesanal, ao vivo mesmo. Já trabalhamos juntos em conjunto sobre interpretação, onde você desenvolveu a harmonia e eu uma poesia sobre negros. E até mesmo seu pupilo, o Jacaré, também apresentou uma performance junto com você. Porém, você é internacional. O Pardal já voou para o fora do Brasil. Você acha que é mais valorizado lá fora ou aqui dentro, na sua própria pátria? Com toda certeza, sim. Muito mais atenção, muito mais valorização lá fora. Então, nós precisamos resgatar a força que nós temos aqui no Brasil. Principalmente agora que vai chegar em novembro, né? Que é o mês da consciência negra. E, aliás, parece... ou não, que tem uma associação, é isso mesmo? Bom, a gente está querendo desenvolver aqui na cidade uma associação cultural, onde a gente possa trazer, resgatar, reviver culturas, né, principalmente culturas ancestrais, que estão morrendo, que estão acabando. Por exemplo, a congada, ela é passada de geração. Então, está acabando a congada, porque os jovens de hoje não querem assumir, né? Então, dentro desse contexto, a gente trazer, tentar resgatar o samba de roda, algumas coisas assim, principalmente do Nordeste. Falando em novembro, 22 de novembro, mês da consciência negra, e falando em consciência também, eu estou recusando todo tipo de convite sobre essa data, porque as pessoas só lembram de consciência negra, só lembram da capoeira, só lembram de movimento negro nesse período aí. E aí a gente passa de janeiro a outubro brigando, querendo fazer as coisas, correndo atrás de apoio, e a gente não consegue. Parece que a gente está falando com um cemitério, ninguém dá bola e tal. Chega novembro, chove de convite de escola. Engraçado que todas as escolas, vou até fazer um apelo aqui, vou aproveitar a oportunidade,
Todas as escolas querem apresentação de capoeira. Todas as escolas querem que a gente vá lá fazer uma palestra. Por que as escolas não nos procuram durante o ano todo? A capoeira, ela é genuinamente brasileira. A capoeira é nossa, ela é ensinada em português. Lá fora o estrangeiro começa a aprender a capoeira, ele começa a aprender o português. Ele vai se graduando na capoeira, ele vai se graduando no português. Ele tem que falar o português. Então, nós somos a maior divulgadora da língua portuguesa brasileira no mundo todo. E isso não é enxergado aqui no Brasil. Existe o Museu da Capoeira em Paris e em Lisboa. No Brasil não existe, né? Existe faculdade de capoeira em Israel e nos Estados Unidos. No Brasil não existe. Então, é um apelo. Gente, vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar o que é brasileiro, né? O Brasil, a capoeira esteve na guerra com o Paraguai, a capoeira esteve lutando, né? Os escravos esteve lutando por uma coisa que nem era deles, né? Então, a gente está sobrevivendo, a nossa cultura está sobrevivendo e a gente precisa de apoio o ano todo, não só em novembro. Fazer uma apresentaçãozinha de 10 minutos numa escola não é nada. O certo seria todas as escolas inserir a capoeira no seu currículo escolar, porque a capoeira faz parte da nossa cultura, até mesmo em consonância da Lei 10.639, que incentiva as atividades afro-brasileiras nas escolas. Seria muito importante, seria muito rico. Eu desenvolvo um trabalho aqui pela promoção social e as escolas levam os alunos para participar dentro desse projeto e a capoeira foi muito bom para os alunos voltaram para a sala mais concentrados, conhecendo um pouco da sua história. Então, por que não investir nesse projeto dentro das escolas? Procurei a Secretaria de Educação, não houve interesse, né, aqui da cidade de Ouro Fino, mas a gente vai continuar lutando, vai continuar brigando para a gente tentar inserir a capoeira nas escolas, porque a gente não está levando só uma atividade, a gente está levando cultura, a gente está levando história, a gente está levando teatro, a gente está levando a tradição de um povo. Bem, acredito que o mestre falou tudo, né? Não tem como ser mais claro. Relativamente, você, mestre, está dizendo que está desanimado e, se eu não entendi errado, você não quer falar apenas ou falar em novembro sobre a história dos negros no Brasil. Mesmo tendo conhecimento amplo no assunto, você sendo um expert na história e ter muito a oferecer, as pessoas te procuram apenas no prévio período. Talvez não vá abrir exceção. Infelizmente, a história está sendo apagada tanto pela política como pelo descaso. Mas se alguém quiser te contratar e se interessa pelo seu trabalho, aliás, você faz trabalho de fisioterapia? Como as pessoas poderão te encontrar? Só uma pequena correção, eu não dou aula de fisioterapia, tá? Senão vocês vão achar que eu estou dando... Eu dou aula de funcional, tá? Eu uso os elementos da capoeira e eu desenvolvo uma aula que ela é totalmente focada dentro da parte prática mesmo da capoeira, e aí a gente trabalha várias atividades em cima disso. Chama Funcional Capoeira Training. Corrigindo, funcional. Como que eles fazem para te encontrar? Bom, respondendo lá a primeira pergunta sua, quando eu falo que as pessoas procuram para a gente fazer palestras, essas coisas, há procura, só que não há valorização. Por exemplo, quanto você cobra? Quanto é o seu trabalho? Quanto é você... Não, é sempre assim, você pode fazer uma apresentação na escola, pode falar um pouco de capoeira, mas não pergunta quanto vale o seu trabalho, não pergunta quanto vale o seu conhecimento. Então, esse tipo de convite eu estou recusando. Eu só aceito convite remunerado, porque eu estudei, né, para isso, e eu preciso de valorização, e no final do mês as contas chegam, né? Então eu não fico pedindo favor para empresa de água, empresa de luz, supermercado. Inclusive os preços do supermercado estão um absurdo, né? Para quem quiser contratar o meu serviço, quiser aula de capoeira convencional, quiser fazer a aula de funcional, é só me procurar no Instagram, Mestre Pardal, no Facebook, Carlos Pardal Ubuntu. O meu e-mail é pardalgunga@hotmail.com. Meu telefone é 9984-64-6034 e eu estou à disposição. Precisar, é só chamar. A Porteira Rádio Web agradece a sua participação e vamos abrir aqui o espaço para você dar o recado para os seus alunos, para os seus amigos, para a sua família, para quem você quiser. Bom, gostaria de agradecer a Rádio Porteira por essa oportunidade, por estar podendo falar um pouco do meu trabalho. É muito importante a gente estar tendo esse espaço nas mídias, né, da cidade, para a gente poder levar um pouco de informação para o público. Muita gente precisa saber, conhecer um pouco da sua cultura, e nós estamos aí para isso, tá? Agora eu estou abrindo um estúdio
de funcional, capoeira, ali na rua Américo Guide, número 36. Vai ser um estúdio voltado para estudos da capoeira, aulas de funcional, aulas de musicalidade, percussão. Então, quem quiser conhecer o trabalho, né, o estúdio que a gente está desenvolvendo, que a gente vai abrir aqui na cidade, já está em processo já, basta nos procurar na rua Américo Guide, número 36, WhatsApp 35 9984 3460 e estarei à disposição. Um abraço.